Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Romanos. Aleluia. Romanos capítulo 6. Depois nós vamos voltar para o 5. Mas antes nós vamos para o 6. Na minha Bíblia diz assim: a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado pelo pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecesse de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, digno de toda a honra e de toda a glória, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te peço, permita, Senhor amado, que eu seja instrumento da tua vontade, Pai. Usa-me, Senhor amado. Não permita, Deus, que eu venha falar de mim, Pai. E se eu for falar de mim, Senhor, eu te peço, tira minha vida aqui em cima, Senhor. Desliga minha tomada, Senhor. Tira o fio da tomada. Não me permita, Senhor amado, incorrer no pecado. Eu quero estar, Senhor amado, diante de Ti, Pai, em consagração, Pai, com o meu coração voltado para Ti. Espírito Santo, toma minha vida nesse momento. Prepara os corações, Senhor, para que eles possam, ó Deus Pai Todo-Poderoso, ouvir, entender e aplicar, Pai, bem como eu também, Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém. Quem concorda comigo, diga amém. Vocês querem que eu morra? Então, amém, glória a Deus por isso. Veja que interessante, o garotinho em casa correndo para lá e para cá, 9 horas da manhã, papai, está na hora de ir para o culto? Já pode tomar banho? Não, filho, está muito cedo.
O culto começa às 18h30. Ah, tá bom. Aí ele correu. Mamãe, já separou minha roupa para ir para o culto? Não, filho, está muito cedo ainda, a gente nem almoçou. Ah, tá bom. Aí ele sai correndo, tá? Aí ele vai lá embaixo no playground e tem os amiguinhos dele, e ele começa com os amiguinhos dele. Vamos para o culto hoje comigo? Vamos cultuar a Deus hoje comigo? Hoje tem festa na minha igreja. Tem festa? Tem, hoje tem festa. Aliás, todo domingo tem festa na minha igreja. Festa? É festa, todo domingo tem festa. Ah, peraí, eu vou falar com a minha mãe. O outro, peraí, eu vou falar com meu pai. E ele corre de novo para casa. Papai, está na hora já? Não, filho, está muito cedo, fica em paz. Quando chegar a hora, o papai te fala. Calma, tenha calma. E o menininho impaciente. Porque queria vir à casa do Senhor. Quando deu o horário, ele foi lá, olhou a roupinha dele, ele correu, tomou banho, se arrumou, colocou a roupinha dele, correu lá embaixo lá e foi bater na porta dos amiguinhos. E aí, você vai comigo? Você vai comigo? Ele levou uma galera, um monte de criança. O pai falou, não dá para levar todos esses. Peraí, já sei o que eu faço. Entrou nas casas, nos apartamentos. Tio, ele precisa ir para a festa. Tá, pode levar. Não, mas não dá, o senhor tem que ir junto. Mas eu nem estou pronto. Ah, a gente espera, vai rapidinho, vai tio, vai logo. E foi assim, de apartamento em apartamento. E trouxe uma galera para a igreja. Um monte de criança. Quando chegou, era um culto. E as crianças vieram atrás de uma festa. Mas aquele menino, com aquele amor, ele começou a fazer de um jeito que aquelas crianças entenderam que era uma festa. E todos se alegraram. Porque encheu o coração deles. Encheu o coração deles. E os pais, vendo os filhos receberem aquilo de Deus, disseram, vou voltar de novo. E durante a semana, aquele garoto teve a oportunidade de estar falando sobre Deus com aquelas crianças. E aquelas crianças ficaram mais calmas. Aquelas crianças começaram a ter mudança de comportamento. E olha que interessante, quando chegou o dia do culto, aquelas crianças foram nos pais, vamos para a festa, a gente quer ir para a festa. A minha pergunta é essa: quantos de nós temos vindo à casa do Senhor com essa alegria? Quantos de nós temos tido o prazer acordar pela manhã? Puxa, faltam 10 horas para mim poder ir para o culto. Glória a Deus. Bom, eu não vou para o culto, eu vou ler um pouco de Bíblia. Eu não vou para o culto, mas eu vou ouvir aqui um louvor. Ainda não está na hora de ir para o culto, mas eu vou orar, eu vou meditar, eu vou buscar a face do Senhor, eu vou falar a respeito desse amor. Quantos de nós temos feito isso? Ou será que nós temos vindo à casa do Senhor por obrigação, mera obrigação? Não, eu sou cristão, tenho interesses, eu vou lá, eu cultuo, porque o Senhor vai me abençoar. Eu tenho ido à casa do Senhor, as bênçãos estão chegando. Aleluia, glória a Deus por isso. O Senhor Jesus disse que nós temos que ser como as crianças. Nós precisamos ter essa alegria. Nós precisamos esperar com ansiedade. Davi, ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
Quantos de nós têm ficado alegre? Quantos de nós? Sabe, dois irmãos, eles tinham 2 barcos, e um era displicente, e ele não se importava muito com a qualidade do barco dele. Ele falava, o barco é só para pescar mesmo. E o outro não, o outro passava betume, o outro invernizava, ele limpava, ele procurava ver se tinha alguma coisa que pudesse criar algum problema. O outro não. E os 2 iam pescar todos os dias em alto mar. E que eles iam e traziam peixes. Olha que interessante. Um fazia de um jeito que ele colocava o barco na melhor condição para ir em alto mar. E o outro, de qualquer jeito, ia em alto mar. E o interessante é que os 2 voltavam com peixes. Os peixes não prestavam atenção qual barco que era o barco que estava em perfeito estado e qual barco que não estava em perfeito estado. Até o dia que, quando estava lá em alto mar, aquele que não prestava atenção no seu barco, que fazia de qualquer jeito, começou a gritar para o irmão dele: socorro, me ajuda, meu barco está afundando. E afundou. E ele perdeu o barco. Ele perdeu aquilo que ele tinha como ganha-pão. O barco dele não apresentou o problema de uma hora para outra. Não, foi aos pouquinhos. Foi bem aos pouquinhos. Mas ele não percebeu. E alguns de nós têm vindo à casa do Senhor e não está percebendo, aos pouquinhos estamos afundando. Temos vindo à casa do Senhor e oferecendo ao Senhor qualquer coisa. Não oferecemos o nosso melhor. Isso é pecado. O Senhor está falando sobre pecado. Pela manhã, quando eu acordo, eu faço a minha meditação. Eu vou ler, eu vou orar, e o Senhor todos os dias, invariavelmente, me dá uma palavra. E eu escrevo, e eu mando. E novamente hoje o Senhor falou para mim: escreve sobre pecado. Eu escrevi. Eu escrevi sobre o pecado e mandei para as pessoas. E aí eu convidei para que pudessem ler Romanos capítulo 6. A minha esposa, às vezes, ela fica chateada comigo, porque eu mando mais ou menos para umas 100 pessoas. Aí ela disse para mim: eles nem te respondem. Nunca te respondem. E você continua mandando a mensagem para eles. Você fica aí, se esmerando, buscando, enfia a cara na Bíblia, fica lendo. E aí você manda mensagem e ninguém te responde. Aí eu fiquei meio assim. Eu falei: puxa vida, é verdade. Mas eu vou falar com o Espírito Santo primeiro, né? Espírito Santo, e aí? Espírito Santo, o que eu faço? Espírito Santo, estou falando contigo. O que eu faço? Nenhuma resposta. Eu falei: e agora? Não tem nem sim, nem não, não tem nada. Aí eu acordo pela manhã,
Aí o Espírito Santo, você vai escrever isso. Então é para mim continuar, então. Eu não falei nada para você. Quem falou foi sua mulher. Resolve com ela. O meu negócio com você é uma linha direta. Não faz curvas. Então eu continuo. Não tenho resposta? Amém. A mensagem eu mandei. E não sou eu. Não sou eu. Porque, sinceramente, a minha capacitação mental, educacional, teológica, para poder escrever o que eu escrevo, que depois eu vou ler novamente, algumas que já passaram, e eu fico pensando, Senhor, fui eu que escrevi isso? Saiu dos meus dedinhos. Puxa, e às vezes o Senhor me dá umas lapadas bem dadas. Às vezes Ele fala para mim, lê lá o que você escreveu há 10 dias atrás. Senhor, eu apaguei tudo. Não, vai ali, tá lá. E eu vou lá, tá lá. Sabe, nós sabemos que o homem, nós, o mundo, todos, a população mundial, está vivendo uma nova fase todos os dias. Hoje não foi igual ontem. E ontem não foi igual anteontem. Então nós estamos numa crescente ou descendente, depende do ângulo de vista. Nós estamos numa crescente avançando, para nós cristãos, estamos avançando para Jerusalém divina, indo para onde o Senhor vai nos levar. Então, nós precisamos entender que precisamos trilhar esse caminho, ainda que seja difícil, mas trilhar esse caminho rumo a Jerusalém divina, a Jerusalém celestial. Quando o Senhor aparecer entre as nuvens, Ele vai chamar alguns nomes, e alguns nomes não estarão lá, e nós vamos ficar surpresos, porque dentro da igreja nós vimos muitas pessoas que não terão o nome chamado. Por quê? Faziam igual um daqueles irmãos do barco. Para o Senhor, qualquer coisa. Às vezes a gente fica admirado quando alguém que a gente admira, porque é completo. O cara canta, prega, ele toca, ele evangeliza, quando precisa dele na igreja ele está. O cara tem dom de línguas, tem dom de interpretação de línguas. O cara tem dom de cura, a pessoa tem um monte de dons. E aí a gente fala, Senhor, e eu? Aí o Espírito Santo fala, entra na fila que ele entrou. Vai lá na fila que ele entrou. Entra na fila da oração, da consagração, entra na fila da leitura da Bíblia, entra na fila do esforço. Vai lá e faça como ele fez. Mas não, a gente quer ficar andando junto com o mundo. O último modelo de celular, a última tecnologia, o último jogo, o último não sei o quê, o último... Disso tudo a gente sabe. E a última notícia que está aqui, a gente não está lendo. Eu não vou perguntar, não vou falar para ninguém fazer isso. Mas eu gostaria de perguntar, quantos de nós, essa semana, todos os dias, dobrou o joelho, depois de ler a Bíblia? Não levante a mão, não. Eu não quero envergonhar ninguém. Quantos de nós têm se esforçado para ir além? Pecado, ele jaz à porta e está batendo e quer entrar.
A diferença do pecado e o Senhor Jesus, a diferença do pecado e o Espírito Santo, é que um é educado e o outro não. O pecado, ele não bate. Se tiver uma brechinha, ele entra. Já, por outro lado, o Senhor Jesus: estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, entrarei e cearei. E veja bem, é o Senhor Jesus que vai servir a mesa. O Senhor Jesus está pedindo um tempo de qualidade conosco. E nós não estamos entendendo. Durante a semana, eu tive a oportunidade de perguntar para algumas pessoas: qual é o seu conceito de pecado? Se eu perguntasse aqui para qualquer um agora, nesse momento, qual o seu conceito de pecado? O que você responderia? Qual é o seu conceito de pecado? Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Então você sabe. E por que faz? Se eu chamar uma criança aqui e disser assim: fica aqui em cima aqui, tira a roupa todinha, você acha que a criança vai tirar? Vocês acham que a criança vai tirar a roupa? Por que não? Por que ela não vai tirar a roupa? Porque é errado. Ela não vai ficar nua na frente de uma plateia. Ela sabe que é errado. E é uma criança. E ela não vai fazer. Agora nós nos despimos diante do mundo. Mostramos as nossas vergonhas. E nem percebemos. Nós somos chamados para ser sal e luz. Fazer a diferença. Pecado é errar o alvo. Pecado é rebelião. Independente de ser consciente ou não. É desobediência. É resistir à vontade de Deus. Isso é pecado. O Senhor dá dons para cada um de nós. E os dons que Ele dá é para ser empregado em favor do Evangelho. É para ser empregado em favor do reino. Emancipar o reino cada vez mais. Porque nós fomos chamados para sermos... Nós somos chamados para sermos diferentes. Somos embaixadores de Cristo aqui. Sabe o que significa a palavra cristão? A palavra cristão significa pequeno Cristo. Aquele que se assemelha a Cristo. Aquele que tem motivações iguais a de Cristo. E aí eu pergunto: qual momento da história Jesus Cristo pisou na bola? Qual momento da história Jesus Cristo pisou na bola? Quando foi que ele falhou? Em qual momento ele deixou a desejar? Não houve nenhum momento. A Bíblia fala de mais ou menos próximo de 200 mulheres. Ela cita aproximadamente 200 mulheres. Qual foi a única que Jesus citou? A única que Jesus citou. Qual foi? A mulher de Ló. Foi a única mulher que Jesus citou. E sabe por que ele citou ela? Porque ele citou ela como exemplo. Exemplo daquilo que não devemos fazer. Ela olhou para trás.
Olhar para trás é olhar de forma saudosa, desejando aquilo que foi tirado de nós e que nós fomos tirados de lá. Se Deus nos tirou de lá, é porque Ele não tem interesse que nós permaneçamos lá. Deus não tem desejo que continuemos andando do mesmo jeito. Nós temos seguido aqui uma linha de raciocínio, uma linha de entendimento, uma linha de ensinamento, de aprendizado. Em Romanos 12, no versículo 1 e 2: apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que o Senhor tem falado conosco. Ele está falando conosco. Ei, vem comigo, anda comigo, fica comigo, esquece o mundo, deixa o mundo para lá. Põe uma trava na sua boca, para que você não fale aquilo que não é para ser dito. Uma fonte, ela não dá dois tipos de água. Ela não tem dois tipos de água. Um manancial não dá água doce e salgada. Não dá água pura e podre. Se o Senhor te chamou para dar fruto, dê frutos de qualidade. Fomos chamados para ser bênção. Não é para a gente andar no meio da multidão e não ser vistos. Se apagar a luz aqui agora, o que é que fica aqui? A escuridão. E todos ficarão no escuro. Mas um simples toque e a luz volta. E aí eu pergunto, cadê a escuridão? Porque a luz faz a diferença. Luz é vida. Luz é vida. Diga para o teu irmão do lado aí. Eu sei que vocês não gostam disso, mas diga para o teu irmão do lado aí. Luz é vida. Diga para o teu irmão, você foi chamado para ser luz. Se conserte. Se conserte. Ande segundo os passos de Cristo. Comece a andar segundo os passos de Cristo. Comece a andar segundo os passos de Cristo. Você vai sair. Antes pergunte, Senhor, se fosse o Senhor que estivesse no meu lugar, o Senhor iria para lá? E quando Ele disser, eu iria. Tá bom, Senhor, eu vou, mas e como eu tenho que me comportar lá? Salmo 1. Salmo 1. Coloca o Salmo 1 para mim aí, por favor. Eu vou lendo aqui, mas eles vão colocar ali, ó. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. 2. Antes tem o seu prazer, aquele prazer que eu falei do menininho, na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água,
a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como o moinho que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. 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 Mas eu conheço tanta gente que é ímpia ímpia mesmo, de verdade. Pessoas que já estiveram na casa do Senhor, davam glória a Deus, batiam palma, cantavam os cânticos, louvavam ao Senhor, e estavam aqui cheios de alegria, até faziam coisas, falavam em línguas, e agora decidiram que Jesus Cristo não é mais o suficiente para eles, e viraram as costas, e foram embora, e estão se dando bem. Em contrapartida, tem pessoas que estão na casa do Senhor e numa constante estão procurando os pastores, os conselheiros para dizer: estou precisando de ajuda, as coisas estão difíceis, enfermidade em casa, é desemprego, é isso, é aquilo. Mas eu estou com o Senhor. E eu sei que o meu Redentor vive. É interessante. É interessante. Lázaro cantava: vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Quando a prova bate na tua porta, na minha porta, eu dou glória a Deus? Ou eu abro a boca para falar o que não devo? Será que minha boca tem sido manancial de bênçãos? Qual é o meu conceito de pecado? Eu entendo que pecado é aquilo que é contra a palavra do Senhor. Eu entendo que pecado é aquilo que entristece o Espírito Santo. Mas tem coisinhas que, por favor, isso aí não tem nada a ver. Não tem nada a ver, isso aí são pequeníssimas coisas que desagradam ao Senhor. Mas Davi pisou na bola. Depois é só compor um salmo. Compõe o Salmo 51 lá, né? Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, então não tem motivos de ele ter pecado da forma como ele pecou. Mas depois ele se arrependeu. Mas a espada não saiu da casa dele. Ele pisou na bola. Ele fez o que não deveria. Ele cobiçou, cometeu adultério, articulou a morte e matou. Pela espada do inimigo ele matou um dos seus melhores e mais valentes amigos, Urias. E depois ainda ficou com a mulher do cara ainda. Aí ele compôs o Salmo 51. Show de bola. Arrependimento puro. Mas isso não impediu que a espada permanecesse na casa dele. Houve levantes. Pecado traz consequência. O pecado traz consequências.
Ah, mas eu já me consertei com o Senhor. Meu amigo, presta atenção. Uma coisa é a pessoa que não conhece ao Senhor cometer os pecados. Outra coisa é alguém que já decidiu pelo Senhor e continuar cometendo pecados. Hoje o Senhor me trouxe aqui para falar para cada um de nós. Olha a tua conduta. Vê o que você tem falado. Vê onde tem colocado a planta do teu pé. Você está fazendo a diferença onde você está andando? As pessoas que andam com você, elas conseguem enxergar a face de Cristo? Quando você fala, as pessoas são abençoadas. Quando você levanta a mão, os demônios tremem, fogem. Um dia, a pastora Zenaide foi fazer o cabelo. E ela, na consagração normal dela, de todo dia, ela na casa dela, ela orou ao Senhor, entregou o dia dela ao Senhor, e deu o horário dela ir fazer o cabelo, ela foi. E quando ela abriu a porta da cabeleireira, uma das mulheres que estava lá, manifestou o demônio. Assim, ó. Ela não falou nada, ela só abriu a porta, ela só entrou. E foi uma luta feia? Vocês acham que foi uma luta feia? Foi terrível, foi um embate tremendo, ela contra aqueles demônios. Não foi não, gente. Ela chegou lá, na maior simplicidade, sai em nome do Senhor Jesus, e acabou. Não teve entrevista, não teve, vai fazer isso, segura aqui na ponta da minha gravata, não teve nada dessas coisas. Foi só levantou a mão e falou, sai em nome de Jesus. Agora sabe por que isso? A pastora Zenaide, ela sabia quem ela era. Ela conhece a identidade dela. A identidade dela foi escrita com o sangue de Cristo. A cédula que o inimigo quis reescrever com as atitudes dela, ela disse, não tem validade. O Senhor já me libertou disso aí. O Senhor já me libertou disso aí. Hoje é dia de concerto. Sempre é dia de celebração nos cultos, dia de concerto, mas hoje é só de concerto. Hoje o Senhor está chamando cada um de nós para analisar, examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Na Bíblia, alguns versículos falam sobre as consequências do pecado. Romanos 3:23, que diz que a pior consequência do pecado é a separação eterna de Deus. Eu costumo dizer que eu tenho medo do inferno. Alguém aqui tem medo do inferno? Vocês não têm medo do inferno? Eu tenho medo do inferno. Mas o inferno não é o meu maior medo. O que me deixa apavorado, terrificado, é a possibilidade de eu passar a eternidade longe de Cristo. E isso me deixa apavorado. Então o inferno fica em segundo plano.
a possibilidade de eu ficar a eternidade longe de Cristo, não é uma coisa que eu não posso deixar de pensar. Eu preciso lutar para mim poder me manter dentro do padrão. E quer saber a verdade? Só eu posso fazer isso por mim. O pastor Márcio, a pastora Elaine não pode fazer isso por mim. O pastor Washington, ou qualquer um dos pastores, não podem fazer isso por mim. Sou eu que tenho que andar. É eu que tenho que trilhar. Eles podem me mostrar o caminho. Se eu tenho dúvidas, eles mostram o caminho. Eles falam, Jesus. Eles mostram o caminho, 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 Jesus. Quem é o caminho? Jesus. Eu tenho que seguir onde? Jesus. Para onde eu tenho que ir? Para Jesus. É isso que tem que acontecer. Mas é eu que tenho que ir. Ninguém pode ir por mim. Ninguém. Romanos 6:23, que diz que uma das consequências do pecado original é a morte. Mas é só do pecado original? É do pecado em geral. Não é o original, só o original. É do pecado em geral. O pecadinho e o pecadão, qual a diferença? Beleza. Então vamos considerar. Pega um pecadão. Pecadão você considera que é uma pedra do tamanho dessa caixa aqui. Beleza? Pecadão do tamanho dessa caixa. Uma pedra. Aí você vai e pega. Não sei se dá para vocês verem aqui, ó. Vocês conseguem enxergar isso? Vocês conseguem enxergar isso? É sério? Vocês estão bem de visão, hein? A pastora não está vendo, nem minha mão. Perdão, pastora, não podia deixar passar. Pega isso aqui, uma pedrinha, e pega essa pedrona. E aí, vamos levar para o lago. E vamos colocar em cima da água. E soltar os dois juntos. A pedrona vai fazer o quê? Vrum! Rapidão, não é? E a pedrinha vai ficar flutuando? Ela vai ficar flutuando? Flutuando? Vai? Pedra flutua? Pedra não flutua, então ela vai para o fundo. A diferença é que a pedrona vai rapidão. Vrum! E a pedrinha, ela vai dançando. Ó, que legal. Ela vai dançando para lá e para cá. E ela vai chegar aonde? No fundo. Isso é o pecado. Independente de que é um pecadão ou um pecadinho, tem um destino. O salário do pecado é a morte. Salário do pecado é a morte. 1 João 3, 4 e 5, no capítulo 3, versículo 4 e 6, de 4 ao 6, que diz que o pecado é a transgressão da lei. Romanos do 5, do 13 ao 14, que diz que o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Só que a gente vive nós vivemos pela graça. E se nós vivemos pela graça, nós cumprimos com toda a lei em Cristo Jesus. Algumas consequências do pecado são a morte, que é coisa terrível. Doença, terrível. Terrível. Desastres naturais. Relacionamentos difíceis. Vergonha. Medo, raiva.
Só que o pior de todos é o afastamento de Deus. E detalhe, pasmem, não é Deus que se afasta da gente, somos nós que nos afastamos dele. A gente vira as costas para Deus quando a gente peca. Para se livrar do pecado, é preciso se voltar para Deus, orar com fé e agir como Ele pede, como Ele nos orienta, como Ele nos diz que devemos agir, através da Bíblia. A alegria de ver chegar o momento de estar na casa do Senhor deve ser algo normal no cristão. O cristão deve ter anseio de vir adorar ao Senhor e não ter a obrigação. Não pode haver peso, tristeza, ou se preparar de qualquer jeito para entregar um culto de qualquer jeito. Devemos oferecer um culto ao Senhor como primícia das nossas melhores coisas que podemos ofertar ao Senhor. Como eu disse antes, os dons estão disponíveis para todos. O Espírito Santo está aqui. Todo culto ele está aqui. E quer saber? Todo culto ele está aqui. E quando a gente vai embora, ele vai com a gente. A dispensação dos dons é para todos. Ah, mas eu não fui batizado ainda com o Espírito Santo. Não foi porque você não buscou. Se você buscar, você vai ser batizado com o Espírito Santo. Mas se você rebuscar dentro de você, com vontade, certamente, você vai descobrir dons que você nem sabia que estavam dentro de você. Você nem sabia que o Senhor te deu esses dons e que você pode fazer uso deles. Você já experimentou falar do amor de Cristo para alguém que você não conhece? Num lugar onde você nem sabe por que foi parar lá? Experimenta. Eu estava vendo um vídeo, um senhor nos Estados Unidos, ele com um papelão assim escrito, Jesus Cristo salva. Ele começou a falar, e tinha um fortão, de boné e óculos, falando no celular. Aí ele falava no celular, e aí ficou irritado, catou o papelão, jogou no chão. E o senhorzinho, desculpa, foi lá, pegou o papelão e começou a falar de novo. O cara foi lá e pá, deu um tapão no rosto daquele senhor. E aquele senhor falou para ele: você me abençoou desse lado, me abençoa desse lado aqui agora. Me abençoa desse lado aqui agora. E o fortão ficou sem entender. Como assim? Não, eu estou cumprindo com o que está escrito. Se te baterem de um lado, dá o outro. Dá o outro lado. E o rapaz ficou assim sem entender. E aquele senhor foi, levantou a mão e começou a orar por ele. Perguntou o nome dele é Josh. Ele tirou o óculos e começou a chorar. E começou a falar que ele não acreditava mais em Deus, porque quando ele precisou que Deus o atendesse, por causa dos pais e dos avós que ele amava, o Senhor os levou, então ele não cria mais. E aí aquele senhor começou a falar para ele: hoje o Senhor me trouxe aqui só para te falar que Ele te ama,
e que Ele não desistiu de você. E o outro lado, que era para Ele bater, Ele beijou e agradeceu. Você está preparado para isso? Está preparado para passar por uma situação dessa? Então comece a se preparar. Existe uma lei que está em vias de ser colocada em plenário para que haja mudanças na Bíblia. Retirada de textos. Corra. Leia enquanto você pode. Faça isso rápido, porque não vai demorar muito. Elon Musk, ele já circundou a Terra inteira com milhares de satélites. Para quê? Para interligar qualquer ponto do planeta. De 2020 para cá, foi um boom de satélites que ele lançou. Muitos. Essa semana, o primeiro ser humano que já implantou o chip na cabeça. E onde? Na testa. Em Belo Horizonte, já existem pessoas que têm o chip na mão direita. A Tesla, do Elon Musk, já lançou os robôs humanoides que interagem com pessoas. Se vocês viram essa reportagem, eles andam como uma pessoa e respondem perguntas e têm poder de decisão. E futuramente serão os policiais. Ou seja, não vai ter onde se esconder. Porque eles rasteiam através do calor do corpo. Eles não têm calor no corpo. Nós temos. Está funilando, gente. Está funilando. É a peneira do tempo. Daniel disse, e no final dos tempos, a ciência se multiplicará. Nós precisamos decidir se somos cristãos de verdade ou se temos vindo participar da festa e acabou. Qual é a sua entrega? Você tem oferecido o seu melhor para o Senhor? Você tem mostrado ao Senhor que o investimento dele em você valeu a pena? Eu tenho mostrado ao Senhor que o investimento dele em mim valeu a pena. Ele investiu o melhor que ele tinha para que eu fosse resgatado, para que você, cada um de nós, fôssemos resgatados da unha do pecado, do inferno, do inimigo.
que nós venhamos fazer, que esse sacrifício tenha valido a pena. Que o Senhor Jesus não tenha morrido em vão. Porque se eu desistir, para mim, Ele morreu em vão. Eu tinha mais coisas para falar, mas a hora já foi. Vamos ficar em pé. Se essa pregação não te serviu em nada, não acrescentou nada na tua vida, ore por mim. Peça ao Senhor que me dê sabedoria, para que uma próxima vez eu possa falar algo que alegre o seu coração. Mas se essa pregação teve impacto na sua vida, coloque ela em prática. Faça por onde que o sacrifício de Jesus tenha valido a pena. Deixe o pecado. Afaste-se do pecado. Fique longe do pecado. Fuja das tentações. Não flerte. Não tenha namoricos com a tentação, com o pecado. Fuja. A palavra diz isso. Fugir da aparência do mal. É isso que o Senhor fala para nós hoje. Coloque a sua mão no coração. Senhor, eu falei o que o Senhor mandou falar, Pai. Eu tinha dito para o Senhor que eu não queria falar isso, mas o Senhor mandou. Eu falei, Senhor, eu falei. Então estamos todos aqui, Senhor, com a mão no coração agora, Pai. E eu te peço, Senhor, permita que nós venhamos rebuscar dentro de nós, Pai, se ainda ficou alguma coisinha podre dentro de nós, que nós venhamos retirar, lançar para longe, Senhor, e que nós venhamos nos afastar, ir para longe, Senhor amado, de tudo aquilo que te desagrada. Toma, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos. Lava-nos, ó Deus, com teu sangue. Reveste-nos com teu poder, a tua graça. Abre, Senhor, o nosso entendimento, Pai. Usa-nos como instrumento da tua vontade. Em todo lugar onde estivermos, que nós sejamos luz e sal para fazer a diferença, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós. É isso que eu te peço, Senhor. E aproveitando, Senhor, que eu estou orando, eu quero orar pelas crianças, Senhor amado, que irão retomar as aulas. Senhor, guarda nossas crianças, Pai. Permita, Deus amado, que os anjos estejam acampados ao redor delas, ó Pai. Livra elas, Senhor amado, de ensinamentos torpes, ó Pai, de coisas, ó Deus, que venham desviá-los, ó Deus, da tua presença. Abre, Senhor, o entendimento deles. Espírito Santo, enche-os, 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 Espírito Santo. Livra-os, ó Deus. Toma, Senhor, a tua igreja, a igreja do amanhã, Senhor. Toma nas tuas mãos. Livra-os de enfermidades. Livra-os, ó Deus, de tudo aquilo, Senhor amado, que é contrário a ti. Que eles possam ter discernimento e sabedoria, e cresçam, Senhor amado, glorificando ao teu nome, Pai, marchando firmemente, ó Deus, Pai, rumo a Jerusalém celestial, Pai. E que eles tenham os nomes escritos no livro da vida. Não nos desampare também, Senhor. Escreve, Senhor, escreve, Senhor, escreve, Senhor, os nossos nomes, ó Pai, na chamada celestial, Pai querido, para que, se o Senhor voltar hoje, nós sejamos chamados, que não venhamos nos perder, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem pode dar um amém? Quem gostou da pregação, dá uma salva de palmas.
Aleluia. Louvado seja o Senhor. Deus os abençoe. Uma ótima semana.